Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de eletrônica 1. Hoje, então, vamos falar sobre os circuitos dobradores de tensão, tá? Então, na última aula, nós vimos o quê? Nós vimos circuitos grampeadores, tá? O que são circuitos grampeadores? São circuitos que contêm capacitores, tá? E diodos e resistores, e a função dele é alterar o nível médio, né? O nível de offset, né? Das formas de onda. Tá? Então, aqui na entrada, nós tínhamos aqui uma tensão alternada, né, com uma tensão V de amplitude, então era mais V menos V. E daí, esse circuito aqui, o que ele fazia? Quando a tensão ficava negativa na entrada, esse diodo conduzia, né, e carregava esse capacitor com a tensão de pico. Tá? E depois, quando a tensão inverte, na saída nós vamos ter então a soma da tensão que agora vai ser positiva, mais a tensão de pico do semiciclo negativo do ciclo anterior. Tá? Então nós vamos acabar somando as tensões. Então, nesse caso aqui, como a forma de onda é simétrica, né, então é V e menos V, então nós vamos somar o V positivo mais o V negativo de antes, né? E vai somar e vai acabar tendo uma tensão duas vezes V na saída, tá? Então, esse tipo de circuito aqui, a tensão pico a pico da entrada e da saída é basicamente a mesma. Então, a gente tinha de V até menos V, tá? E agora de 2V até zero, tá? Então, a tensão pico a pico, ela não se altera, tá? Então, isso aí, se a gente olhar para amplitude, né, para tensão pico a pico, nós vamos ver que a tensão de saída já vai sair dobrada. Né? Nós vamos ter o dobro de tensão de pico, né, da tensão positiva máxima, vai ser o dobro da entrada. Tá? Então, usando esse tipo de ideia aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar um circuito chamado circuito dobrador de tensão, baseado nesse circuito aqui. Tá? Então, existem vários outros tipos de dobradores, tem alguns que são bastante utilizados, inclusive quando eu tenho circuitos de alimentação 110 e 220 volts. Então, muitas vezes é feito através de um circuito desse tipo, de um circuito dobrador, onde eu tenho, quando é 220 volts, ele passa por um retificador, e quando é 110 ou 127 volts, ele dobra a tensão. Tá? Então, é uma das formas de a gente fazer um circuito bivolt, né? Duas alimentações. Tá? Então, vamos lá, vamos ver então agora o circuito dobrador de tensão. Tá? Então, como eu já falei, a ideia do circuito dobrador, né, como o próprio nome diz, né, a tensão de saída, pessoal, ela vai ser duas vezes o valor de pico da tensão da entrada. Aqui eu coloquei uma tensão senoidal na entrada, porque normalmente será uma tensão senoidal. Então, no caso que eu falei ali, um exemplo de dobrador é aquele dobrador utilizado em circuitos bivolts, onde eu tenho uma tensão alternada de entrada e na saída, geralmente, é uma tensão, geralmente a tensão CC. Tá? Os circuitos dobradores, pessoal, eles são naturalmente circuitos retificadores também. Eles vão retificar. Então, na saída, não é que vai sair o dobro da tensão alternada. Não. Vai sair o dobro da tensão contínua. Ok? Então, um retificador normal que nós vimos até agora nós vimos um circuito retificador onde ele entrega uma tensão só positiva, e nesse caso aqui ela é pulsada, né? Ela é pulsada. O dobrador ele já vai entregar uma tensão que ela aqui está perfeito, né? Perfeitamente contínua, mas ela vai ser mais contínua do que essa de cima, tá? E se nós vamos entrar com uma tensão de pico na entrada, vai sair com duas vezes a tensão de pico na saída, tá? E contínua também, não vai sair alternado. Se eu quiser alterar, entrar com uma tensão VP e uma tensão alternada com 2 VP, daí eu tenho que usar um transformador, tá? Daí eu teria que usar um transformador aqui, que é uma das maneiras que a gente faz para pegar e transformar de alternada, né, para alternada, tá? Só mudando a amplitude. Tá? Existem formas de fazer isso eletronicamente também. Tá? Dá para fazer um transformador eletrônico também. Vai ter um transformadorzinho menor lá, de alta frequência, que a gente chama, e daí a gente transforma para contínua, né? Daí inverte, passa para o outro lado, retifica e depois inverte de novo lá para uma tensão alternada. Tá? É mais complicado, mas existe também esse tipo de transformador. Tá? Não é tão utilizado sempre porque ele é mais caro. Tá? Mas ele é mais leve, menor, mais pequeno. Tá? Ok? Então, os circuitos dobradores, hoje nós vamos ver dobrador, na próxima aula nós vamos ver os multiplicadores, né, que seria para
aumentar 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Que é uma outra ideia. E a saída vai ser sempre tensão contínua, tá? Não vai ser tensão alternada, tá? Então, vamos lá, vamos ver o primeiro circuito, vão ser dois que nós vamos ver hoje, tá? O primeiro circuito, tá, é esse aqui. Então, esse circuito, pessoal, se vocês verem, ele é muito semelhante àquele da última aula, tá? Se a gente pegar e dividir aqui, ó, esse circuito aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui, e a gente colocasse a resistência aqui, né, na verdade, né? Em vez de deixar aqui na saída, coloca ela aqui, ó. E daí divide esse circuito aqui, ó, né? Nós temos aqui o capacitor, o diodo e a resistência. Então, até esse ponto aqui, ó, nós vamos ter um dobrador. Desculpa, nós vamos ter um grampeador, tá? Então, aqui nós vamos ter uma tensão, que nesse caso aqui, ó, ela é... Lá sempre era onda quadrada, né? Mas nós vamos utilizar uma onda senoidal, porque muitas vezes vai ser uma tensão da rede, tá? Na nossa rede da concessionária, uma tensão alternada. Então, essa tensão alternada ela vai passar pelo circuito grampeador, né? Então, lembrando, então aqui na entrada nós temos uma tensão que ela é senoidal. Nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de VG, né? Que é V de grampeador, né? Vai passar desse circuito aqui. E aqui nós vamos ter uma tensão que ela vai ser assim, ó, né? Nós vamos alterar o nível de offset dela. Então, ela vai ficar uma tensão positiva, tá? Toda positiva, só que senoidal, né? Por quê? Porque quando essa tensão ficar negativa, esse diodo aqui vai conduzir e esse capacitor aqui ele vai se carregar com a tensão de pico, tá? Com a tensão de pico. Então, se aqui a gente tivesse, por exemplo, 10 volts, tá? Nós, depois, quando a tensão inverter e ficar positiva, nós vamos somar esse 10 volts, tá? Com a tensão senoidal. Então, se a tensão senoidal tem 10 volts de pico, e eu vou somar 10 volts, então ela vai ir até 10, até 20, né? Até 20 volts. E a hora que tiver menos 10, com o 10 do capacitor, vai ficar zero. Tá? Então ela vai ficar uma tensão senoidal assim. Tá? Nesse ponto aqui, ó, tensão VG. Tá? Tensão do grampeador. E daí depois nós vamos passar para um circuito que é um retificador, na verdade. Ó. Ele é um retificador. Então o que ele vai fazer? No caso, é um retificador com tensão sempre positiva. Ó. Tá? Melhor ainda, mais fácil de retificar. Então ele vai passar por esse ponto aqui, ó, e o que vai acontecer? Ele vai estar sempre conduzindo, tá? Então a tendência é que ele carregue com a tensão de pico esse capacitor. Então esse capacitor vai ficar carregado com 20 volts. A hora que a tensão no VG diminui, daí o diodo bloqueia, não deixa voltar a corrente. E daí esse capacitor aqui vai alimentar a saída, tá? Claro que a tensão vai cair um pouquinho nesse intervalo daqui até aqui, ó. Mas a tendência é que nós vamos ter uma tensão que ela vai se carregar aqui na primeira vez, e depois ela vai descarregar um pouquinho, e daí depois ela vai carregar de novo. Tá? Descarrega e carrega. Então ela vai ficar uma tensão mais ou menos constante, onde o pico aqui vai ser em torno de 20 volts, e daí ela vai cair um pouquinho aqui, alguns volts, 1, 2, 3 volts, abaixo da tensão de pico. Tá? A gente consegue diminuir essa oscilação aqui, né? Depois vai ter uma aula específica sobre retificadores com capacitores, tá, pessoal? Mas vai ter o nome dessa oscilação é ripple, né? O ripple de tensão, tá? Então, assim, ripple a gente consegue diminuir ele aumentando o valor das capacitâncias aqui, né? Do capacitor C2, a gente deixa ela o mais constante que a gente conseguir, tá? Beleza? Então, essa é a explicação geral, né? Então, ele é um grampeador seguido de um retificador de meia onda, ok? Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse circuitinho aqui, eu vou lá para o sketchbook agora e daí a gente analisa todas as etapas aí com calma, tá? Ok. E ali é o próximo circuito que a gente vai ver depois. Vamos para cá para analisar esse cara aí. Só um momentinho aqui, pessoal, deixa eu pegar o meu... Porque se não for sem mouse aqui. Agora sim, agora eu tenho mouse. Ok? Então, vamos lá.
Então, eu vou pegar esse carinha aqui, ó. Primeiro eu vou mesclar certo. Eu vou pegar daqui o circuito mesmo. Aqui. Tá, então, vamos lá. Então, a análise, pessoal, que nós vamos fazer é basicamente a mesma, né? Nós já fizemos antes, tá? Nós vamos pegar, isso aqui vai ser uma tensão senoidal, né? Tensão senoidal, vou desenhar a tensão aqui, né? Então, ela tem tensãozinha senoidalzinha assim, tá? Ela tem aqui uma tensão de pico, tá? E ela tem uma frequência, tá? Uma frequência e um período, ok? Então, essa tensão de pico pode ser qualquer valor aí, a princípio, tem uma frequência, tensão senoidal. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Lembrando daquela dica, né, que tinha na aula anterior, né, na aula de ontem, falava o seguinte, para a gente pegar e começar a análise desse circuito, como ele tem um grampeador aqui na entrada, é interessante que a gente faça a análise primeiro pelo semiciclo que coloca o diodo em condução, tá? Comecem sempre pelo diodo, pelo semiciclo que coloca o diodo em condução. Então, como o diodo está apontando para cima, pessoal, tá? O diodo está apontando para cima, ele vai conduzir quando o positivo estiver embaixo, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ok? Então, quando a tensão fica negativa, o diodo vai conduzir e carregar o capacitor, tá? Que daí na outra etapa o capacitor já vai estar carregado, tá? Se a gente começa pela tensão positiva, então no primeiro ciclo esse capacitor não se carrega, tá? Ou até vai se carregar, mas não vai se carregar com a tensão máxima, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e começar com o semiciclo negativo. Vamos começar com esse semiciclo aqui, o primeiro, tá? Então a gente vai começar de T sobre 2 até o período, ok? Então T sobre 2, o tempo que a gente está analisando é esse tempo aqui, ó. Tá? Nessa faixa aqui. Primeiro, né? Esse aqui é o primeiro semiciclo. Tá? Eita. Daqui, né? Até aqui. Então, é o primeiro semiciclo. Depois, nós vamos pegar e analisar esse segundo semiciclo aqui. Esse é o segundo, tá? Então, vamos lá. Neste primeiro semiciclo, o que vai acontecer? Novamente, nós não sabemos qual que vai ser o diodo que vai estar em condução, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer aquele teste, tá? Então, esse testezinho nós vamos fazer assim, vou tirar esse desenho daqui, tá? Então, eu não sei se esses diodos aí vão conduzir ou não, tá? Todos os capacitores, a princípio, pessoal, começaram sem tensão neles, né? Estão todos descarregados, tá? Então, os diodos eu não sei se estão em condução ou não. O que vai acontecer? Nós vamos ter entre o período sobre 2 até o período, que é esse cara aqui, ó, nós temos uma tensão negativa, tá? Então esse VI aqui, ó, o VI ele é menor do que zero, tá? O VI é menor que zero, beleza? Então a amplitude dele é menor que zero. Então eu quero saber se esse diodo aqui vai estar conduzindo ou bloqueado, não sei. Então eu vou fazer uma malha aqui dentro, né? Então esse cara aqui eu vou chamar de teste, bem aqui em cima, né? Teste de condução, né? De condução dos diodos, ok? Então, nós vamos fazer uma malha aqui, ó, vou chamar isso aqui de malha 1, tá? Então, aqui na malha 1, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, nós vamos sair desse ponto aqui, ó, nós vamos chegar no negativo, né, da fonte, ó, menos VI, tá? Então, isso aqui vai ser menos VI. Vamos chegar aqui, ó, no menos do capacitor C1, né? Então, vai ser menos VC1. E nós vamos descer aqui, ó, menos VD1, tá? Menos VD1 igual a zero, tá? O que eu quero descobrir é o VD1, tá? Então o VD1 ele vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, vai ficar menos VI menos VC1, ok? Então o VC1, pessoal, o VC1 de zero, né, que é a tensão inicial dele é zero, porque ele começou com seu estado descarregado, tá? Então ele começou descarregado. Então essa tensão aqui, ó, ela é zero, ok? E nós vimos também que a tensão VI é menor do que zero. Então ela é negativa, né? Porque nós estamos no semiciclo negativo.
Então, como ela é negativa com esse menos aqui, ó, tá? Então vai acabar que esse VD1 aqui, ó, ele vai ser maior que zero, tá? Se o VI é negativo, com esse menos aqui vai dar um valor positivo, tá? Então, VD1 é maior do que zero, tá? Então, o diodo D1 em condução, tá? Ok? Então, por isso que a gente nunca troca a polaridade da fonte, tá, pessoal? Uma fonte vai ficar, como é senoidal, né? Ela tem, os valores são contínuos, né? Não é que nem nós vimos lá naquele circuito com uma onda quadrada, né? Lá com uma onda quadrada, nós temos que ele tem valor fixo. Então, era, por exemplo, 10 e depois ela ficava menos 10. Então, a gente poderia botar uma fonte invertida, tá? Só que como aqui é senoidal, deixa desse jeito aqui, tá? Deixa desse jeito aqui e só olha a polaridade dele, tá? Então deixa o menos dentro do VI aqui, ok? Beleza. Então quer dizer o quê? Que esse diodo aqui está em condução, tá? Então esse diodo aqui ele vai estar em condução. Daí o que vai acontecer? Se esse diodo aqui estiver em condução, tá? O que vai acontecer com o diodo 2, tá? O diodo 2 a gente pode até fazer uma malha aqui dentro, só que ó, o que acontece? Se esse capacitor aqui estiver com zero de tensão e esse diodo aqui estiver em condução, vamos fazer o desenho só um pontilhado aqui, e esse cara aqui tem 0 volt, tá? Nós vamos ter 0 volt em cima do nosso diodo. Se tiver qualquer tensãozinha positiva aqui, ó, daí o diodo já vai estar em bloqueio, tá? Porque a nossa tensão, ó, como o diodo está apontando da esquerda para a direita, ó, se vocês olharem aqui, ó, olha o diodo, ó, ele está apontando aqui em cima. Ele está apontando da esquerda para a direita. Então a tendência é que a corrente vai descer aqui. E essa tensão do capacitor vai subir. Então, se a tensão subir, então esse capacitor vai ficar com tensão maior. E aqui é um curto, né? Um curto não. Daria ou a queda de 0,7 volts, ou como é um diodo ideal, aqui teria 0,7 volts, tá? Então, se essa tensão aqui desse capacitor passar de 0,7, o diodo D2 vai bloquear, tá? Ok? Então, via de regra, aqui o D2 está bloqueado, tá? Está bloqueado, ok? Então, eu vou desenhar esse circuito aqui de novo agora, só que daí com os diodos agora em condução, tá? Então, aqui de T2 até T, o que vai acontecer? Esse diodo aqui vai estar em condução, tá? Esse diodo aqui vai estar em condução também, ok? Então, esse cara aqui vai estar em condução, vamos considerar como sendo um diodo ideal, tá? Então, o que vai acontecer? Nessa etapa, tá? Então, a saída, pessoal, aqui, ó, como não, o capacitor C2 ainda não foi carregado, a saída está em zero, tá? A saída está em zero. Esse VI aqui, ó, se a gente fizer uma malha aqui dentro, né? O diodo D1 aqui, ele está em condução, né? Então é 0 volt. Diodo ideal, né? Escrever aqui, né? Ideal. Ok? E aí, se eu fizer uma malha aqui dentro, né? Eu vou somar as tensões, vocês vão ver que a tensão do capacitor 1, ela é igual à tensão da entrada, tá? Então, nessa etapa aqui, ó, o que vai acontecer? Esse capacitor aqui ele vai se carregar, tá? Vai ser exatamente igual à tensão, a tensão do capacitor vai ser exatamente igual à da rede, tá? Beleza? Na verdade, menos, né? Por isso que é bom fazer a malha sempre para não ter perigo de a gente trocar os sinais aqui, tá? Fazer uma malha aqui dentro, ó, vou sair desse ponto aqui, vai ficar menos VI, né? Ficar meio nesse sentido menos, né? Cheguei lá no menos, né? Menos VC1 igual a zero, tá? Então o VC1, pessoal, VC1 vai passar para o outro lado, vai ser igual a menos VI, né? Menos VI. Só que o que acontece? O VI, pessoal, é menor do que zero, tá? Então, logo, a tensão do VI é negativa, com esse menos vai dar mais, tá? Então, VC1, tá? VC1 ele é maior do que zero, tá?
Então, em vez daquela senoide ficar para baixo, né, que a gente está fazendo semiciclo negativo primeiro, ele vai pegar e vai ser positivo, tá? Então, aqui já seria interessante a gente ir desenhando. Eu vou desenhar aqui embaixo, né, que eu vou encher toda aquela parte de cima. Então, eu vou fazer assim, ó, desenhar aqui já essa etapa, que daí já fica mais claro da gente entender. Então, aqui vai estar a tensão da entrada. Tá? Isso aqui, então, é o VI. Aqui a gente tem o nosso VO, tá? Então, como eu falei, nós vamos pegar e começar com, primeiro, na verdade, eu vou fazer isso aqui eu também. Eu já sei que ele vai aumentar a amplitude, eu vou colocar um pouquinho para baixo aqui. Então, como eu sei que a gente começou daqui para frente, né? A gente começou da metade do período para frente. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a tensão de saída, ela é menos a tensão de entrada. Então, a tensão de entrada está negativo e o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui ó, a tensão, não vai fazer isso aqui, ó, né? Vai ser igual a tensão de entrada, tá? Ok? Só que daí tem que tomar um cuidado aqui, se vocês vão pensar assim, então a tensão de saída é igual a menos a tensão de entrada dentro de todo esse intervalo, tá? Só que na verdade não. O que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, ele vai começar a se carregar, né? Lá, quando eu tinha uma onda quadrada, eu tinha uma carga abrupta, né? Essa minha tensão ela variava abruptamente em cima do capacitor. Aqui no caso da tensão senoidal, ela vai variar lentamente, tá? Então ela vai variar, ela vai sair de zero e vai sair lentamente. Então não tem variação abrupta, tá? Então ela vai se carregando devagarinho, tá? Até chegar na tensão de pico, tá? E se vocês lembrarem, né, o que é a corrente ainda o que é a corrente do capacitor? Ela é a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Então, o que significa isso? Ela pode ser aproximada pela capacitância vezes uma variação de tensão, né? Então, se tem variação de tensão, tem corrente, ok? Então, se a gente olhar aqui ó, na tensão senoidal, ó, o que vai acontecer? Enquanto se aqui tem variação positiva, então esse ΔV, ó, ele está variando positivamente. Então, tem corrente entrando no capacitor. Se a tensão no capacitor sobe, é porque tem corrente entrando, correto? Então, sempre que a minha tensão no capacitor sobe, é porque entrou corrente, tá? A tensão subiu, entrou corrente. Só que daí aqui, ó, a tensão ia começar a descer, né? Porque esse cara aqui tá ficando, trocou de sentido. Antes ele tava indo para baixo, agora tá indo para cima. Então, como aqui é negativo, ele teria que vir para baixo, tá? Só que daí, se ele ir para baixo, pessoal, significa o quê? Que eu estaria diminuindo a tensão no capacitor. Então, para diminuir a tensão no capacitor, eu tenho que tirar a corrente dele, tá? Tem que tirar a corrente dele. Daí o que vai acontecer? Insere com o capacitor nessa etapa tem um diodo, tá? Que é, deixa eu vir mais aqui. Então ele está carregando por aqui, ó, tá? Só que daí o que ia acontecer? A tensão ela ia começar a diminuir. Então eu ia ter que descarregar o capacitor, tá? Ia ter que descarregar o capacitor. Quando eu fizer isso, pessoal, o que vai acontecer? Esse cara aqui esse diodo aqui vai bloquear, tá? Esse diodo aqui ele vai bloquear, ele não vai deixar a corrente inverter de sentido, tá? E daí esse capacitor aqui, ó, ele vai ficar carregado com a tensão de pico, tá? Ele vai ficar carregado com a tensão de pico, tá? Então, na verdade, essa etapa aqui, ó, ela não vai até dt sobre 2 até ela não chega aí até o período, ela vai até aqui, ó, tá? Ela vai até 3 quartos, né? Então aqui é um meio, aqui é um meio mais um quarto, né? Um meio mais um quarto. Okay, então aqui vai um 2, aqui vira 4, é 3 quartos, exatamente, 3 quartos de período, tá? Então aqui, ó, ela vai até 3 quartos do período, até o pico da tensão negativa. 3t sobre 4, tá? Então ele está carregando o capacitor com essa tensão, ela vai até a tensão de pico, tá? Quando chegar na tensão de pico, pessoal, esse diodo aqui ele vai abrir, tá? Ele vai abrir. Então vamos lá, vamos desenhar esse cara aqui de novo. Vamos achar um lugar aqui. Aqui. Vamos lá para cima.
tá? Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos... o que vai acontecer? Esse diodo aqui, ó, pessoal, ele vai pegar e vai abrir, tá? E daí, essa tensão desse capacitor aqui, ó, vai ficar carregado com a tensão de pico, tá? Porque eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Então, essa minha tensão... Aqui, na verdade, não é... Eu acho que não vamos colocar VC por enquanto. Vamos colocar aqui... Vou chamar essa tensão ali de VC1, né, que eu acho que vai ficar mais interessante. Isso aqui pode ser a tensão do capacitor 1. Então, eu estou aqui, ó, eu estou com a tensão de pico, tá? VC1, tá? Então, eu carreguei aquele capacitor 1 com a tensão de pico, tá? É a tensão VP, tá? Então, essa aqui é a tensão de pico do capacitor 1. VC1, ok? Então, eu carreguei a tensão do capacitor aqui, ó, ele está carregado com a tensão de pico. E nesse momento aqui, ó, eu estou com uma tensão de invertida, né? A minha tensão ela está assim, ó, né? Ela está negativa e aqui eu estou exatamente com a tensão de pico, tá? Daí o que vai acontecer? Essa tensão aqui ela vai começar a ficar positiva agora. Ela está lá embaixo, está no menos VP, né? Porque está negativa e ela vai começar a ficar positiva agora, tá? Então o VP ele vai, em vez de ser 100 volts, ele vai menos 100 volts, ele vai ser tipo menos 99, menos 98. Então ele vai começar a subir, tá? Vai começar a subir. Então vamos lá. Então agora eu estou com o tempo maior do que 3/4 do período, tá? Mais que 3/4 do período. Esse capacitor está mais ou menos carregado com a tensão fixa, igual a VP, ok? E daí agora, esse diodo aqui a gente já viu que ele abriu, tá? E daí o que vai acontecer? Se a gente pegar e fizer uma malha por aqui, ó, eu quero saber se esse meu diodo D2 aqui vai conduzir, tá? Vocês vão ver que ele vai conduzir agora. Eu vou fazer uma malha de novo aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar, tem que manter a polaridade da fonte aqui. Então é menos V1, VI, né? Chega aqui, ó, menos... Eu vou chamar a tensão VC1 aqui por enquanto, tá? VC1. Aqui, ó, mais a tensão do diodo 2, mais VD2, tá? E aqui eu vou ter a tensão do capacitor, vou chamar de VO aqui. Não, pode ser mais VC2 aqui, igual a zero, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber o VD2. Então, é VD2. Aqui eu vou passar tudo para o outro lado, vai ficar, esse menos vai para lá mais VI. Aqui vai ficar mais VC1, mais VC2, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão em cima do diodo, tá? Vamos ver, será que esse negócio aqui vai dar um valor positivo? Tá? Então, como esse cara aqui ainda está descarregado, então o VC de zero aqui do capacitor 2, ela está em 0 volt. Então, ele ainda não se carregou. Então, esse aqui está em 0, tá? Esse capacitor C1 aqui, ele ficou carregado com a tensão de pico da entrada, tá? Então, esse cara aqui ó, é VP, tá? E aqui nós temos uma tensão senoidal, tá? Então, VD2, ela é aqui VP, né? Vezes seno de ômega T mais VP. Okay? Só que nós estamos aonde? Nós estamos na tensão negativa, tá? Nós estamos aqui, ó, nesse ponto aqui de baixo. Ó. Então agora ela não vale mais tensão de pico, ela vale um valor um pouco maior, mais para cima, tá? Então vamos colocar valores aí, tá? Então aqui, ó, antes vamos dizer que a tensão de pico fosse 100 volts, tá? Então aqui no diodo 2 nós teríamos a tensão de pico aqui que seria um valor que seria, sei lá, menos 98, por exemplo, tá? Porque ela não está mais no menos 100, ela está um pouco para cima, tá? E a tensão de pico é 100, tá? Então esse número aqui, ó, pessoal, vocês vão ver que vai dar um número positivo, vai dar maior que zero, tá? Então esse diodo aqui, ó, pessoal, a tendência é que ele vai entrar em condução, tá? Então esse diodo aqui ele vai entrar em condução, tá? Entrando em condução, pessoal, vocês vão ver aqui ó, que o que nós vamos ter agora de tensão de saída? Tensão de saída nós vamos ter então essa soma, tá? Ou melhor, aqui isso aqui foi só para indicar que o diodo está em condução, né? Diodo em condução, tá?
Diodo D2, né? D2 em condução. Ok? Beleza, então esse cara aqui está em condução. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esse circuito aqui, ó, e vamos colocar ele em condução também. Abaixo. Aqui. Ok, então nós estamos lá naquele semiciclo negativo. Então esse diodo aqui está aberto e esse diodo aqui está em condução. Tá? O diodo aqui está em condução. Esse capacitor aqui ele está carregado com VP, tensão de pico, tá? E esse cara aqui está em condução, tá? Então olha o que vai acontecer. Agora, na saída, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a soma da tensão da rede, tá? Da tensão da rede mais a tensão de pico, tá? Então a tendência é que na saída nós vamos ter, em algum momento, né, nós vamos ter o dobro de tensão lá na saída, porque nós vamos somar a tensão da fonte mais a tensão de pico que a gente coletou na etapa anterior, a gente pegou na etapa anterior, tá? A gente carregou esse capacitor e depois soma ele no próximo ciclo, tá? Daí o que vai acontecer? Nós estamos agora com a tensão, ela está negativa, está lá embaixo e está subindo. Então essa tensão aqui, ó, ela está negativa e está subindo, tá? Então a gente está somando um valor cada vez maior, tá? Vai ter um momento que essa tensão de entrada aqui vai ser igual a VP. Tá? Daí VP mais aquele VP vai dar 2VP, tá? Só que aqui, o que acontece? Nesse semiciclo, tá? Nesse semiciclo, esse capacitor aqui está descarregado, tá? Ele não está carregado ainda. Então, quando a tensão de entrada for menos VP mais esse VP aqui, dá zero, né? Então, quando essa tensão aqui agora ficar 90% de VP negativo, mais VP vai dar 10% de VP, tá? E essa tensão, pessoal, é aplicada num capacitor. Então, esse capacitor vai começar a se carregar lentamente também, tá? Vai começar a se carregar lentamente. Só que aqui temos um problema, né? Nós temos um capacitor aqui no meio, tá? Então, ó, como a corrente, ó, nesse capacitor, a corrente está saindo do positivo, tá? E nesse capacitor, a corrente está entrando no positivo, tá? Então, o que acontece? Quando a corrente sai, sai desse capacitor aqui, ela descarrega o VC1, tá? E carrega o VC2, ok? Então, se a gente olhar no gráfico, vai ser algo mais ou menos assim. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ser o VC2, que é o mesmo VO, né? VC2 que é o mesmo VO. Vou fazer assim, assim. Então, a tendência, pessoal, ó, quando é que o capacitor VC1 carrega? O VC1 carrega, ou começa a carregar, só nesse trechinho aqui, ó. Então, até lá ele está descarregando. Tá? Então, a tendência é que aqui, ó, esse cara aqui vai descarregar um pouco, e o capacitor de saída, a tendência dele é querer se carregar. Tá? Então, a partir desse momento aqui, ó, tá? Esse cara vai se carregar. Tá? Vai se carregar. Vai tentar se carregar assim. Tá? Então, esse cara aqui vai subir e aquele cara lá vai descer. Tá? Um sobe e outro desce. Porque, na verdade, é como se a gente tivesse dois capacitores em série. Tá? Aqui, ó, dois capacitores em série. Ok? Então, enquanto um sobe, o outro desce. Tá? Essa vai ser a lógica. A tensão de pico máxima que esse capacitor aqui vai receber vai ser a tensão de pico da entrada. E o de saída vai ser 2 vezes a tensão de pico. Tá? João Vitor levantou a mão, pode perguntar. Sei que é mais complicado esse cara aí, mas pode falar. Não, na verdade, ali na primeira situação que eu fiquei numa dúvida meio bobo. Com tempo entre T sobre 2 e 3 quartos de T, por que o D2 não conduz? Aqui, Tipo, não vai ficar uma diferença aí de tensão? aqui, claro que no primeiro ciclo, pessoal, como ele está aqui na saída está zero de tensão, se você fizer uma malha aqui, você vai ver que vai ter zero de tensão no VD2, tá? Daí, tipo, ele está na iminência de ligar. Se for um diodo de 0,7 volts de queda, não vai ligar, tá? Então eu optei por deixar aberto, tá? Mas depois, ó, no próximo ciclo, já vai ter tensão aqui em cima do C2. Daí ele não vai entrar em condução, porque
aqui vai ter, digamos, vai ficar carregado com, sei lá, 10 volts, por exemplo. Daí 10 volts, ó, o positivo fica ligado no negativo do diodo. Tá? E aqui é um curto, então ele fica reversamente bloqueado, fica menos 10 volts em cima do diodo. Ah, tá, entendi. Tá? Então nesse aqui ele não conduz. Ok? Poderia ter botado em graus que ele é melhor do que em função de período aqui, mas... Esse circuito ele é bem mais complicado, ele tem bem mais etapas, né, pessoal? Tá? E essa etapa aqui, ó, ela é difícil de enxergar também. O que acontece? Quando eu tenho isso aqui, a gente até nem viu lá em circuitos, mas, por exemplo, se eu tenho capacitores em série ligado, a gente não viu isso aqui, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, a gente viu circuitos com chaves, né, e capacitores, tá? Se eu fizer um circuito assim, ó, isso aqui é como se fosse um divisor de tensão com capacitores, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 10 volts nessa fonte, e esse capacitor aqui, ó, ele está, né, assim, né? Tá carregado com 10 volts, tá? E esse capacitor aqui está carregado com 0 volt, tá? Vamos chamar esse cara aqui de VC1 e aqui de VC2, tá? Então, o capacitor 1 está carregado com 10 e o VC2 está carregado com 0. Daí, o que acontece? Quando eu fechar essa chave, tá? O que vai acontecer? A corrente vai fluir nesse sentido aqui, ó, tá? Então, ó, esse 10 volts da fonte mais o 10 volts do capacitor, inicialmente ele vai impor 20 volts nesse capacitor, tá? Só que o que vai acontecer? Supondo que as duas capacitâncias fossem iguais, então aqui eu tenho capacitância C, aqui capacitância C, o que vai acontecer? Ele vai fazer meio que uma média dessas tensões aqui no final, tá? Então vai passar a carga desse para esse cara aqui, vai sair do positivo, ó, vai descarregar o C1 e vai carregar o C2, tá? Então a tendência é que no final, depois das cargas se equilibrarem, esse capacitor aqui vai terminar com 5 volts e esse cara aqui com 5 volts, tá? Porque como os dois capacitores são iguais, as duas tensões vão se dividir. Então tem dois capacitores em série ligado numa fonte de 10, cada um vai ficar com 5, tá? Então esse capacitor de cima ele descarregou de 10 para 5 e o capacitor de baixo carregou de 0 para 5, tá? Então, quando eu tenho capacitores em série, a tendência é que e um já começou carregado, como é o caso ali, né? Então, um vai se carregar e o outro vai se descarregar, tá? Ok? O que pode acontecer e o que a gente vai fazer ali? A gente vai... Vocês estão vendo, ó, que o capacitor de saída, que é esse aqui, ó, a corrente está vindo da entrada e do capacitor 1, tá? Então, a função do capacitor 1 é também fornecer energia para o capacitor 2, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher o capacitor C1 bem maior do que o C2, tá? Por que isso? Porque daí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos colocar esse capacitor aqui que está carregado com 10 vezes a capacitância do de baixo, tá? Daí o que acontece? Essa divisão não vai ficar igual, não vai ficar 5 e 5, tá? Ele vai ficar aqui ó, como o capacitor menor vai se carregar mais rápido, aqui, digamos, ele vai terminar com 9 e aqui vai terminar com 1 volt, tá? Então, o que importa para nós é a saída aqui, né? O VO está aqui. Então, como esse aqui vai ser um capacitor menor, ele vai se carregar mais rápido. E daí nós vamos ter uma tensão maior na saída, né? Porque isso aqui é como se fosse um divisor, né, de tensão. Então, é a mesma coisa que eu tivesse um divisor assim, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar, tipo, 1 ohm aqui e 10 ohms aqui de resistência, tá? Que é o capacitor é o contrário, né, do resistor. Então, se eu aumento a capacitância, passa mais corrente. É como se eu tivesse uma resistência menor. Então, se eu tiver 10 volts aqui, ó, se eu fizer esse divisor de tensão, isso aqui dá 10 dividido por 11, dá uns 9 volts e pouco aqui na saída. E vai ficar 0,9 aqui, mais ou menos 9. Mais ou menos assim a conta. Tá? Então, no de baixo aqui vai ficar uma tensão maior. E é isso que eu quero, né? Eu quero que tenha mais tensão na saída do que nesse capacitor aqui. Tá? Então, essa aí vai ser a ideia. Tá? Eu tenho que tentar pegar e colocar um capacitor maior na saída.
desculpa, maior na entrada para ele ter mais capacidade de fornecer corrente para o capacitor de saída, que é o VC2. Tá? Então, geralmente, ó, o C1 10 vezes maior do que aqui, ó. C1, nós vamos escolher ele 10 vezes o C2. Isso aqui eu vou mostrar na simulação daqui a pouco. Tá? Ok? Mas a ideia também aqui, pessoal, é que como eu tenho dois capacitores que ficam... Eles não estão exatamente em série por causa do resistor aqui. Tá? Mas sempre que eu tenho dois capacitores em série, eu vou ter um equilíbrio de cargas entre esses dois caras ali. Tá? Então eu vou transferir energia de um para o outro. Tá? Então, essa tensão de saída não vai chegar na tensão de pico logo no primeiro ciclo, tá? Porque quando eu coloco os dois capacitores em série, a tendência é ter um equilíbrio de cargas e supondo que os dois capacitores fossem iguais, eu vou fazer a média de tensão dos dois. Então, se aqui ficou com VP, tá? Aqui está carregado com VP. Vamos tirar esse diodo, esse resistor daqui por enquanto. E vamos supor que os dois fossem iguais. Então, como eu tenho VP aqui, ó, na fonte e VP no capacitor, não vai chegar a ficar 2 VP aqui na saída, porque esse capacitor vai descarregar. Tá? Então, esse capacitor vai descarregar metade e esse aqui vai se carregar metade. Então, no final, esse cara aqui vai ficar carregado com 1,5 VP. E esse cara aqui vai terminar carregado com 0,5 VP. Tá? Então, ele vai fazer uma média dos dois. Tá? Para fechar a malha aqui dentro, como aqui tem VP, e aqui estão os dois com polaridades contrárias, se a gente fizer a malha vai dar zero. Tá? Isso no pico final. Tá? Depois, ó, o que vai acontecer? Quando inverter aqui, ó, esse capacitor aqui, ó, no próximo ciclo, ele vai chegar carregado com VP de novo. Tá? E daí, esse cara aqui está carregado com 1,5. Tá? Então, novamente, eu vou colocar esses dois caras em série, ó, VP daqui com aquele VP, vai dar 2 VP, e esse cara tá com 1,5. Daí vai ir carga desse cara para esse cara aqui, tá? Daí o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ficar carregado com 1,75 e esse cara aqui vai ficar com 0,75, tá? Então carregou mais um pouquinho, tá? Daí no próximo ciclo, esse cara aqui vai se carregar com VP de novo. Ele sempre se carrega com VP, tá? E daí inverte o ciclo de novo. E esse cara aqui ó, vai fazer uma média de novo com esses dois. Daí tem que ver quanto que é a média de esses dois caras aqui. Vai dar, sei lá, vou chutar um número. Acho que é 2 mais 1,75 divide por 2. Então vai para 1,875. Tá? Então ele vai fazer na média 1,875. Tá? E esse cara aqui vai ficar carregado com 0,875. Tá? Vai terminar assim o ciclo. Tá? Aí no próximo ciclo, novamente, esse cara aqui carrega com VP. Tá? E daí ele vai, liga em série com o capacitor e faz uma média de novo. Tá? E daí esse cara aqui vai fazer uma média de 2 com 1,875. Tá? 2 divide por 2. Então vai para 1,93. Tá? 1,93. Então vocês estão vendo que esse negócio nunca chega em 2 VP. Tá? 1,93. Tá? E aqui vai ficar com 0,93. Vai terminar assim. Vai ser como se fosse uma assíntota, o 2. Ele vai Isso! tender o máximo ao 2, mas nunca vai chegar. Exatamente. Então, esse cara aqui, ó, o VC2, ó, ele vai carregar aqui ó, no próximo ciclo. Esse cara e o VC1, né, sempre fica oscilando entre. Ele vai descarregar um pouquinho e vai chegar a VP. Daí descarrega um pouquinho e volta para VP. E esse cara aqui, ó, ele vai cada vez dando pulsinhos até chegar quase em 2 VP. Tá? Ele nunca chega em 2 VP. Tá? É uma assíntota, exatamente. Ele vai convergir para VP. Isso se não tivesse a resistência aqui. Ó. Tá? Só que daí essa resistência, como ela drena um pouquinho de corrente também, daí ele dificulta um pouquinho. Acaba que daí não chega mesmo no 2 VP. Tá? Então essa é a lógica. Ele vai fazendo uma média da tensão dos dois capacitores. Né? Eu pego energia um pouquinho de um, transfiro para o outro. Tá? E daí carrego de novo esse, transfiro mais um pouquinho, e assim vai indo, vai fazendo uma média dos dois capacitores. Tá?
Acho que é mais fácil mostrar isso na simulação, tá? Vou mostrar na simulação que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu vou abrir o pecinho aqui, pode ser o novo mesmo. Tela inteira. Aqui. Então vamos lá, vamos montar esse cara aí. Aqui eu peguei o PCIM, peguei o 2021 de novo, que é o novo. Vamos ficar na legalidade por hoje. Vamos lá, vamos colocar uma tensão senoidal aqui. Tá? A tensão senoidal fica aqui embaixo. Ó. Vamos colocar aqui um capacitor. Vamos colocar aqui um diodo. O diodo está apontando para cima, né? Depois nós vamos colocar aqui outro diodo aqui, né? Um capacitor aqui e uma resistência na saída. Tá? Acho que é isso aí, né? Vai para o circuito novo, diodo para cima, para o lado. Tá. Beleza, então vamos só ligar os fios aí. Liga assim, 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 assim. Aqui, aqui. Colocar o terra, né? Não dá para esquecer. Tem que ter o terra. Tá? Tensão aqui, ó. Tensão, eu vou colocar aqui uns 100 volts, tá? Frequência, pode ser a frequência da rede, tá? Pode ser 60 Hz. Mas eu vou colocar aqui 100 Hz, porque daí o período dá um número inteiro, dá 10 milissegundos, tá? Se eu boto 60 Hz, dá 16,666, né? Então vou botar 100 Hz ali, que daí fica melhor, tá? Capacitor, aqui, não falamos em valores, né? Aqui, diodo ideal, tá? Diodo, vou deixar um ideal. Aqui, ó, capacitância. Capacitância vai ficar. Não falamos em valores, né? Temos que. Como é que a gente vai fazer um projeto desse cara aí? O que a gente pode fazer de projeto? Tá? Existe. Tem como é que eu vou dizer? Uma maneira de fazer um projeto, que seria o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, capacitor da entrada, ó, ele pega e se carrega rápido e depois faz a média com a saída, tá? E esse cara aqui, ó, no momento que ele está carregando o capacitor C1, ó, quem está alimentando a carga, ó, que seria igual a essa etapa aqui, ó, só que o capacitor já carregado. Quem está alimentando a carga depois é o capacitor C2, tá? Então o C2 ele é responsável por alimentar a carga, tá? Então seria interessante que essa constante de tempo de descarga do C2 com RC seja grande, tá? Então nós vamos usar aquela mesma ideia que nós fizemos na última aula, tá? Que é na metade do período onde ele tem que alimentar a saída, eu quero que essa constante de tempo seja muito grande, tá? Então lembrando que constante de tempo é RC, tá? Só que nós usamos o critério de 5 constante de tempo, que dá 5 RC, tá? Então eu quero que essa constante de tempo, tá? 5 RC, seja bem maior do que a metade do período que ele está descarregando pelo C2, tá? Então eu vou colocar assim, tipo, botar 100 vezes o período sobre 2, tá? Não sei se foi 100 vezes que a gente usou na última aula, acho que 10 vezes. Acho que 10 vezes foi. Mas pode ser 100 vezes também, que não tem problema. Quanto maior, melhor. Tá? Vou colocar assim 10 vezes. Tá? Então, aqui, ó, o que eu quero? Eu vou chutar um resistor e calcular o capacitor. Nesse caso aqui é o C2, né? Tá? C2. C2. Então, o C2, isso aqui eu quero que seja maior, né? Maior. Maior. Então, aqui, ó, 10 dividido por 5, 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então, aqui vai dar 5 para dividir por aquele 5 lá. Vai dar. Não lembro da última aula, eu queria deixar igual da última aula aqui. Alguém. Eu tenho aqui salvo, acho. Eu quero usar o mesmo critério que a gente usou na última aula.
Cadê? Aqui, ó, né? Quero usar o mesmo critério para a gente ficar... Eu usei 100 vezes aqui, ó. Tá? 100 vezes, daí fica mais padrão. Tá? Vamos usar 100 vezes. Tá? Então, aqui, esse 100 dividido por 5 vai dar 50. Esse 5 vai passar dividindo, vai dar 10. Então, aqui vai dar 10 sobre o período, sobre a resistência. Tá? Então, vamos usar esses valores aqui. Tá? Ok? Nós usamos na última aula um resistor de... Vamos lá. Nós usamos um resistor de 10K, né? Vai ficar 10 vezes. O período nosso agora é diferente, né? Desculpa, é diferente da última aula. Aqui nós estamos usando 10 mili, né? Então, 10 mili vezes 10 dividido pela resistência de 10K que nós tínhamos usado. Só que hoje eu vou usar 100K. Vou usar um valor maior ainda. Para daí dar exatamente 1 micro de novo. Tá? Então, esse resistor aqui, pessoal, nós vamos usar um resistor de 100K. Esse capacitor aqui, então, vai ser um capacitor de 1 micro. Tá? E, por enquanto, eu vou usar 1 micro aqui também. Depois eu vou mudar esse valor aqui do C1. Tá? Então, esse aqui é o C1. Esse aqui é o C2. Tá? Aqui já está configurado, é 100 volts, 100 Hz. Ok? Vou colocar umas ponteiras aqui para medir. Ó. Como eu já coloquei o terra, eu posso pegar a ponteira que mede em relação ao terra. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, esse aqui vai ser o C1. Aqui eu vou chamar de VG, né? E aqui o VO. Tá? Então, esse aqui seria o VI. Tá? Esse aqui eu vou chamar de VG, que é a tensão do grampeador. Essa aqui é a tensão VO. Tá? A tensão de saída. Ou a tensão do C2 também pode ser. Tá? Ok. Isso aí, o que mais? Eu quero mostrar também, pessoal, a tensão do capacitor 1. Então, aqui, ó, como o capacitor 1 não está ligado no terra, eu tenho que botar uma ponteira diferencial aqui. Tá? Vou botar uma ponteira diferencial. Vou puxar isso aqui um pouco para o lado também. Tá? Para ter mais espaço. Assim. E assim. Tá? Aí. Ok. E esse cara aqui eu vou chamar de VC1. Beleza? Tá. Beleza? Então tá montado o nosso circuito. Tá? Eu vou vir aqui, tem que colocar sempre o Simulation Control, que é o reloginho aqui. Aqui nós temos o passo e o tempo. Tá? Então vamos lá. Como o nosso período é 10 milissegundos, 10 mili, então a minha pergunta é: quantos ciclos eu quero mostrar na tela? Tá? Eu vou mostrar para vocês que eu precisaria que fossem pelo menos uns 10 ciclos. Tá? Então, se eu estou com 10 mili vezes 10, vai dar 100 mili. Então, tem que ser aqui ó, 100 mili. Tá? E daí, eu tenho que escolher um passo, né? O que é o passo? O passo, ele é o tempo total, no caso 0,1, daí dividido pelo número de pontos que eu quero na simulação. No máximo, pessoal, pode ser 6.000 pontos. Tá? Então, esse aqui seria o passo máximo, o mínimo, né, na verdade, que eu posso colocar. Então, 1,66. Tá? Então, eu tenho que botar um passo maior. Eu vou colocar 2 e na menos 5, senão ele vai dar problema. Tá? Se eu rodar com 1 aqui, até vou rodar para mostrar. Se eu vir aqui e rodar, ele vai dar, ó, warning. O máximo número de pontos da versão demo é 6.000. Tá? Então, os pontos foram truncados. Então, ele não rodou toda a simulação até o final. Tá? Então, eu tenho que vir aqui, se eu colocar agora 2, tá? 2, daí ele vai rodar. Tá? Então, vou rodar a simulação. E agora sim. Tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Aqui ele já colocou algumas coisas, eu vou ir por partes aqui. Então, de início, ó, eu vou colocar o VI, tá? Que é uma tensão que vai de 0 a 100. De 0 a 100 e menos 100. 100 e menos 100. Tá? Daqui nós temos o VG, que é a tensão do grampeador. Tá? Que é essa tensão aqui. Ó, tá? Mas a melhor seria, vamos colocar aqui, eu acho que a tensão do capacitor 1. Acho que fica melhor. Tá?
Então, e outra coisa, vamos começar esse cara aqui, ó, 90 graus defasados, tá? Porque a gente começou a nossa análise aqui, ó, na metade do período, né? Então, seria 180 graus defasados, tá? Então, vocês vêm aqui ó, em phase angle, vocês podem colocar aqui ó, 180, tá? Porque daí, quando vocês rodarem a simulação de novo, ó, ele vai começar negativo aqui, ó, tá? Vai começar com uma tensão negativa, tá? Beleza? Então, olhem aqui, ó, o que, que aconteceu? Quando eu peguei e comecei o meu V1 aqui, ó, ele vai ir até a tensão de menos 100, que é a tensão de pico, tá? E depois, ó, nos outros semiciclos, olha, também vai ficar grampeado lá naquela tensão de menos 100, tá? Menos 100, ok? Só que aqui ele está descarregando muito rápido, ó. Vocês estão vendo ó, que ele está descarregando. Então, nós vamos ter que depois utilizar um capacitor maior aqui, tá? Mas eu já vou mostrar depois para vocês. E agora aqui o VO, tá? Tensão VO. Então, olha aqui o que está acontecendo, ó. No primeiro semiciclo, ó, então a tensão de pico é menos 100, então o capacitor C1 se carregou com menos 100, tá? E daí, quando começou aquela segunda parte, ó, o que, que vai acontecer? Eu vou descarregar o C1 e vou carregar o capacitor da saída, tá? Então, eu descarrego um e carrego o outro, tá? Que seria essa etapa aqui, ó, tá? Que eu mostrei aqui, ó. Que é a mesma coisa que estou fazendo aqui, ó. Então, esse capacitor começou carregado com a tensão de pico e esse aqui está em zero. Então, o C1 ele descarrega, ele desce a tensão e esse aqui sobe, tá? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Olha, o capacitor C1 ele está descarregando, tá? Tá descarregando. Deixa eu ver se a polaridade está certa. A polaridade está invertida aqui, pessoal. É assim, né? Assim. Tá. Odeio simulação. Eu não inverti tem que inverter, na verdade, esse cara aqui. Agora sim. Tá. Então, ó, eu carreguei a tensão do capacitor com a tensão de pico, tá? E daí eu peguei, ó, descarreguei o C1 e carreguei a tensão de saída, tá? Daí depois, no outro ciclo, ó, eu carreguei novamente a tensão do VC1 e quem está alimentando a carga de saída é o capacitor de saída, ó. Então ele fica todo esse tempo aqui, ó, descarregando, tá? Daí chega um ponto, ó, aqui, ó, vou colocar esse cursor aqui, ó. Então aqui, ó, nesse ponto, ó, eu carreguei a tensão do capacitor 1, ele ficou grampeado, ó, na tensão de pico, tá? E daí aqui, ó, eu descarrego o C1 para carregar o C2, tá? Que é o capacitor de saída, tá? Só que daí, ó, no primeiro ciclo, ele descarrega todo o capacitor, ó. Descarrega todo o capacitor, tá? E carrega a tensão, porque esse cara aqui está em 100 e ele carrega o capacitor de saída até 100 também. Então ele descarrega todo, tá? No próximo ciclo, ele não descarrega tudo, ó, porque ó, ele sai de 100 e vem até 50, tá? E esse cara aqui, ele sai de 100 até uns 150 mais ou menos, tá? Então fez a média, tá? De um tava em 100 e daí o outro tava em 100 também, ele foi até 150, tá? E daí no próximo ciclo, ó, vocês estão vendo que o capacitor C1 já não descarrega mais tanto, ó. Então aqui ele descarregou até 50. Aqui, ó, ele vai descarregar até, vamos olhar aqui no cursor, ó, DC1 até 65, tá? Depois ele vai descarregar até 75. Depois até 78,75. E assim ele vai fazendo a média até carregar, chegar num valor de equilíbrio. Ó. Ele nunca vai chegar no 100 sempre, né? Porque tem aquele resistor, né? Tá? Então, o que está acontecendo? O capacitor C1 ele está descarregando demais, ó. Está descarregando demais, porque os dois são no mesmo valor e um está totalmente descarregado. Então ele pega e descarrega demais. Então seria interessante que esse capacitor aqui, ó, tivesse um valor maior. Eu vou colocar aqui 10 vezes maior, 10 micro, tá? E vamos rodar a simulação de novo. Então olha o que aconteceu com o C1 aqui, ó. Ele não precisou descarregar tudo, que é o C1 aqui, ó. Então ele carregou até os 100 volts, tá? E daí na outra etapa, onde ele tem que descarregar o C1 para carregar o C2, ó. Então aqui ele já carregou até
Ó, deixa eu ver, VO até 194 já. E o capacitor C1 caiu até 98. Tá? Então ele não precisou zerar ele para jogar energia para a saída. Ele já pegou e já no primeiro ciclo, ó, ele já está em regime praticamente, ó. Não tá mais, já chegou na tensão máxima quase na saída, tá? Que vai ficar tensão de pico da saída aqui, ó, deu quase 200, ó. Tá quase em 200, que é o VO. Tá 194, tá? E daí todos os outros picos são de 194 também, tá? Mudou pouquinha coisa aqui. Então é interessante que o capacitor de entrada seja pelo menos umas 10 vezes maior, porque daí ele não descarrega tanto, principalmente no primeiro ciclo, né, que é o mais crítico, né? Porque o capacitor de saída está todo descarregado, né? Ele tem que sair de zero até a tensão máxima, né? Ok? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Tem que ter um capacitor maior, senão ele acaba descarregando. E claro que aqui, ó, na saída, ó, ele fica com essa característica, né, de essa oscilação por causa dessa resistência. Se eu vim aqui e tirar essa resistência, vou pegar e tirar ela, que eu posso. Que nem vocês já fizeram programação em C, por exemplo. Lá vocês tinham como comentar um código, né? Você botava um barra barra na frente da linha de código em C, comentava ele, tá? Aqui, esse esquemático é como se fosse um código. Então eu posso comentar uma linha, tá? Uma parte do circuito. Eu só selecionar ele e vir aqui, ó, e ver em desabilitar, ó. Daí ele troca de cor aqui o circuito e é como se esse resistor não tivesse mais aqui, tá? Então ele some no circuito, ele não é calculado, tá? Por que eu faço isso? Eu poderia simplesmente deletar ele, tá? Só que daí se eu deletar e depois quiser colocar de novo, eu tenho que inserir, daí pode ser que eu não lembre o valor, Tá tá? debugando o circuito. Exatamente. Então eu posso qualquer parte aqui, eu posso vir aqui e comentar componentes, ó, né? Ele não vai rodar, ele não vai existir ali na hora de rodar a simulação. Isso aqui é muito bom, porque daí não precisa deletar, né? Se tu deleta, depois para voltar é ruim, né? Então você comenta. Todas as versões do PCIe da 9 para frente tem essa função aqui. E depois para voltar, tu só seleciona de novo e vem no verdinho aqui ó, em habilitar, Ctrl E, tá? Então eu vou desabilitar esse cara aqui, ó, tá? E vou rodar a simulação de novo. Daí vocês estão vendo que agora ele ficou cravado em 200, ó. Vocês estão vendo, ó, que ele está direto em 200, que é o X2 aqui, ó. VO, ele está VO, ou este aqui, ó. Ah, ó, tá 199 aqui, ó, 101,999. Na verdade, tem uma assíntota ainda. Vocês vão ver que nunca vai chegar exatamente em 200. Só que como não tem um resistor para roubar ali do corrente do capacitor, então ele acaba que não fica muito mais plano, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, bem nessa partezinha aqui, em algum momento vocês vão ver alguns degrauzinhos ali. Ó, eles ainda estão ali, ó, só que com um valor bem menor, né? Tá? Vocês estão vendo que cada vez ele fica mais próximo do 200, tá? Ok? Então, e daí quanto maior esse resistor aqui, né? Se eu pegar menor o valor da resistência, né? Daí cada vez esse ripple aqui fica maior, né? Porque ele acaba descarregando o capacitor nesse intervalo ali. Estão vendo que um resistor de 100K está descarregando ele, então ele é bem sensível, né? Claro que o capacitor ali está bem pequeno, né? Um micro. Né? Se eu botar 10K lá, ele vai acabar reduzindo bastante, né, o valor da tensão de saída, tá? Então aqui a gente teria que considerar uma média, né? Se eu quisesse dizer assim, qual que é a tensão média de saída, tá? Daí vocês teriam que vir aqui e olhar a tensão média. É difícil de calcular esse valor aqui, né? A gente não calcula porque é muito trabalho, né? Tipo, se tivesse que fazer no braço a integral dessa tensão aqui de baixo, teria uma descarga de um capacitor aqui, é bem difícil de fazer. A gente não faz, né? Então aqui eu teria que ver a tensão média, tá? Tensão média tem aqui embaixo, ó, para calcular, ó. Average. Ele faz a média da tensão, tá? Só que aqui tem que tomar um cuidado, tá, pessoal? Que é o seguinte, esses cálculos aqui, o que o PCIe faz, ó, por exemplo, se eu clicar em médio, ele vai vir aqui, vai me dar a média da tensão. Ó. Se você olhar o VO, deu 193 e na 2, ó, então
1,93 é na 2, que é 193 volts. E a tensão de entrada aqui, ó, que é o VI, na verdade é esse último valor que tem que olhar aqui. Então, a média, ó, -6 e na -1. Ou seja, está menos 0,6, que é praticamente zero, né? Porque a média de uma tensão senoidal aqui é zero. Tá? E aqui o VO, pessoal, 189,6. Ó. Só que o P5, quando você clica nessa função média, ele faz a média do que está na tela. Tá? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Preste atenção. Sempre que eu fizer uma média, pressionando um desses botões aqui, ó, média, o RMS, o módulo, potência aqui também, ele faz o cálculo do que está mostrando na tela, tá? E a média, pessoal, da tensão de saída aqui ou no final é diferente desse do início. Até que aqui no início a média é zero. Então eu teria que pegar e enquadrar na tela aquilo que eu quero fazer a média, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, nesse X aqui, ó, customizar o eixo X, e aqui eu tenho que setar um intervalo de tempo na tela que a forma de onda esteja em regime permanente, ou seja, que não esteja variando, né, na verdade, um período inteiro na tela, tá? Então aqui eu estou indo de 0 até 100 mili, tá? Como eu sei que o meu período é 10 mili, eu poderia colocar assim, ó, 0,09. Então, de 90 mili até 100 mili, que dá 10 mili, tá? Então, se eu dar um Enter, isso aqui é um período inteiro, ó. Olhem a forma de onda da tensão na entrada, ó. Ela sai de 0, vai a -100, vai a mais 100 e vai a 0. Então, tem um período ali, né? Tá? Então, ele tem um período na tela. Se eu vir aqui agora e clicar em média, tá? Aqui vai me dar a minha média, um valor mais exato, ó, 188,9. Tá? Então, esse é o valor exato na média. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Você pode, por exemplo, calcular o RMS aqui. Ó, tá? Então, se eu colocar o RMS, ele vai aparecer aqui do lado, ó, da tensão de entrada. O valor RMS está 98,37. Tá? Tá estranho, inclusive, esse valor RMS aqui. 98,37. Nós colocamos uma tensão de pico aqui de 100, né? Isso é um pico de amplitude. Deveria dar uns 70, né? Porque é 100 dividido por raiz de 2. Tá? Deveria ser esse o valor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Tá. Isso aqui eu não sabia, pessoal. Desculpa que eu falei um negócio que eu não sabia agora. Nas versões antigas, o RMS era calculado pelo que estava na tela. Tá? Descobri isso agorinha, tá, pessoal? Agora, nessa versão, o P5 calcula o RMS, a média do que vocês pedirem, baseado nesses cursores aqui. Ó, vocês estão vendo que eu estou mexendo o cursor de lugar e está mudando o valor RMS? Por que está mudando o valor RMS? Porque ele está mudando a janela que ele calcula. Né? O que é essa janela? A janela, pessoal, é o limite da integral. Tá? Lembra lá da integral do valor RMS? Tinha de 0 até o período. Tá? Isso é a janela. Então, vocês estão trocando a janela que vocês estão olhando para ele calcular. Então, eu não preciso mais enquadrar na tela. Eu posso vir aqui, ó, e mudar. Ó. Por exemplo, eu quero calcular o RMS daqui até aqui. Ó. Tá? Então, vocês estão vendo que ó, vai dar em torno de 71 volts, né? Que é o valor RMS de 100 volts de pico é 100 sobre raiz de 2, né? 100 dividido por raiz de 2. Muito. Gostei do P5. Tá? 70,71 tinha que dar. Claro que aqui eu não vou conseguir enquadrar exatamente no valor certo, né? Mas é uma maneira interessante de fazer. Outra coisa que dá para fazer, ó, vocês podem vir aqui, ó, clicar no VI, tá? E aqui embaixo, ó, tem essas funções aqui, ó, encontrar o pico, tá? Então vocês podem vir nessa aqui, ó, encontrar o próximo pico, tá? Daí ele vai pegar e vai, vamos pegar esse cara aqui, ó, vou colocar aqui, então cursor 2, ele vai encontrar o próximo pico, não sei se ele vai fazer isso para o próximo. Agora deu, ó. Se vocês selecionam o cursor, tá? E vem aqui, ó, encontrar o próximo pico. Tá? Então, ele vai colocar o pico, o cursor exatamente no pico da tensão senoidal.
E o próximo cursor, ó, vocês podem vir aqui, ó, colocar à esquerda de um pico e vir aqui e pedir para encontrar o próximo. Ó. Então aqui ele vai ficar com uma janela entre um pico e outro pico, que é, na verdade, o período, né? Daí dá exatamente aqui, ó, 707, tá? Que é exatamente o valor aqui, ó, ENA 1, né? Então 70,71, e aqui eu também, 70,71. Tá? Daí dá para ver o valor RMS da tensão de saída, ó, que é 189,8, mais ou menos. Tá? Então, melhor. Descobri agora isso, pessoal. Tá? Então é bem interessante essas coisas novas aqui, que eu não tinha versão aqui. Então, na versão 9.1 não tem essa funcionalidade. Você tem que pegar e vir aqui e enquadrar o eixo X aqui, ó, e daí pedir para calcular o médio do que está na tela. Tá? Aqui não, aqui é o que está entre os cursores. Ok? Entendido mais ou menos então o que é um dobrador, pessoal? Então a ideia do dobrador é parecida com a do grampeador, né? Num semiciclo, colocar o diodo em condição e carregar um capacitor com a tensão de pico, e na outra somar a tensão da rede mais a tensão do capacitor, tá? E retificar isso depois num retificador aqui, ó, meia onda, tá? Só que daí eu coloco um capacitor aqui na saída para ele guardar esse valor, né? Então a tensão de pico fica filtrada por esse capacitor, né? Tá? Beleza? Então aqui nós temos a nossa restrição para fazer o cálculo do capacitor, e aqui tem a outra restrição para fazer o cálculo do capacitor 1. Tá? E a análise é basicamente essa. Tá? Beleza? Temos mais 10 minutos, eu vou falar bem rapidinho, pessoal, do outro circuito aqui, que eu acho que eu tenho até... não está feito aqui. Tá. Tem esse outro circuito aqui, pessoal, que também é um circuito dobrador, tá? Um circuitinho dobrador bem interessante. E esse circuito aqui ele é parecido com o que é utilizado nos circuitos dobrador aí de circuito bivolt, tá? Então o circuitinho aqui é bem fácil também de a gente entender. Eu vou analisar, então só tem 10 minutos, eu vou mostrar bem rapidinho aqui. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou, como a gente não tem muito tempo, eu vou mostrar aquela análise. Tem que mesclar as camadas. Opa. Vou pegar assim e vou colocar as etapas aqui. Então aqui, pessoal, eu não vou fazer para pular as etapas para fazer mais rápido, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o teste, né? O teste demora muito, o teste de condução demora mais para a gente fazer, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, como nós vamos começar com a tensão positiva para cima, tá? Tensão positiva para cima, o que vai acontecer? A corrente ela teria que sair daqui, ó, né? Sair do positivo, e se ela fosse para baixo, ela encontraria um diodo bloqueado, ó, porque é no negativo do diodo. Então, para baixo ela não pode ir. Então, ela só pode ir para cá, ó. Tá? Então, no primeiro semiciclo, né, então de 0 até... vamos botar ângulo aqui, né? De 0 a 180 graus da forma de onda senoidal. Esse diodo aqui vai conduzir. Tá? Esse diodo vai conduzir, e daí essa tensão de entrada vai carregar esse capacitor aqui, ó. Tá? Vai carregar esse capacitor aqui. Tá? Enquanto que o capacitor de saída está zerado. O capacitor C2 está em zero. Tá? Lembrando que a tensão de saída aqui, ó, pessoal, esses dois capacitores estão meio que em série, né? Não é série plena porque tem um fio aqui no meio. Mas a tensão de saída é a soma dos dois capacitores. É VC1 mais VC2. É a soma dos dois. Tá? Então, no primeiro semiciclo, eu vou carregar esse capacitor aqui com a tensão de pico da entrada. Tá? Então, eu vou carregar ele com a tensão de pico, e quando chegar na tensão de pico, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar carregado e essa tensão aqui vai começar a diminuir. Tá? Então, se a gente fizesse um gráfico bem rápido aqui, ó, a tensão do VC1 e daqui do VC2, então no primeiro semiciclo, ó, esse VC1 ele vai se carregar até a tensão de pico. A tensão VC2 está em zero. Tá? Quando chegar
aqui em cima, ó, nessa tensão de pico, o que vai acontecer com a tensão de entrada? Ela vai começar a diminuir, tá? Então vamos fazer na verdade assim, esse aqui vamos chamar de VI, esse aqui vamos chamar de VC1, e aqui vamos colocar o VC2, tá? Então essa tensão aqui é senoidal ainda, tá? Minha senoide ficou, mas muito bonito. Então aqui, ó, tem que ter a tensão de referência em cima. Então, esse cara aqui ele vai se carregar até a tensão de pico. E a tensão de V2 aqui está em zero. Tá? Então, esse cara aqui ele vai se carregar até a tensão de pico. E daí, depois, o que vai acontecer? A tensão de saída vai começar a diminuir. Tá? E essa tensão VC1 ela vai ficar constante. Tá? Vai ficar constante até o próximo, na verdade, até por aqui. Tá? Então ela vai ficar constante. Então ela vai ficar, digamos que a tensão de pico seja 100 volts, então ele vai ficar carregado com 100 volts. Então o que acontece? Quando o VC1 fica em 100 volts e a tensão da entrada começa a diminuir, digamos que esteja em 50, tá? Quando aqui tiver com 100 e aqui tiver com 50, a tensão em cima do diodo fica menos 50, fica reversa. Então, nessa etapa aqui, ó, que eu vou riscar assim, ó, tá? Aqui o D1, né? O D1 está on, tá? E nessa etapa aqui, ó, à direita, o D1 está desligado, tá? Ele abre, na verdade, todos os diodos abrem ali. D1 está off, tá? Porque essa tensão fica reversa em cima do diodo 1, tá? E daí aquele diodo ali, ele abre, tá? Então tem uma etapazinha aqui intermediária, onde esse diodo aqui ele fica aberto, tá? Esse diodo na etapa de cima também está aberto. E aqui fica aberto também, tá? E daí, se esse cara aqui for 100 volts, né? 100 volts, esse capacitor aqui vai ficar carregado com 100 volts, tá? Claro que ele já está alimentando a saída, né? Então ele já começa a descarregar um pouquinho. Então, a gente projeta para não descarregar muito, tá? E esse cara aqui está em zero. E todos os diodos estão abertos, tá? E daí essa tensão aqui, ela está, digamos, não é de 0 a 180. Isso aqui de 0 a 90, né? 90. E essa aqui é de 90 até essa tensão aqui começar a subir de novo, né? Que vai ser de 0 até de 90 até 180, tá? Ok? Então agora o que vai acontecer? Nós vamos para o próximo ciclo. E daí o que vai acontecer? Esse capacitor aqui, ó, ele está carregado com 100 volts, tá? Com 100 volts. Já carregou. E daí depois o que vai acontecer? A tensão vai inverter, ela vai ficar negativa, né? Então o VI agora está menor que zero, tá? E o que vai acontecer? Ó, a corrente ela vai fluir por aqui, ó, tá? E vai descer e vai colocar este diodo aqui em condução, tá? E vai fazer a mesma coisa que a outra etapa, só que com o capacitor de baixo, tá? Então ela vai começar a carregar o C2, tá? Positivamente, tá? Então nessa etapa ali, ó, o que vai acontecer? O C2 vai se carregar, ó, tá? Ele vai se carregar assim, ó, até chegar em 100 volts, tá? E daí ele vai ficar constante também, tá? Então ele se carrega, na verdade não é aqui, né? É mais para frente. Quando essa tensão aqui, ó, eu vou desenhar assim, esse cara aqui vai ficar constante, tá? E aqui, ó, quando a tensão começar a ficar negativa, esse cara aqui vai se carregar, ó, tá? Vai se carregar e vai ficar constante, tá? E esse cara aqui vai ficar constante até aqui, ó, tá? Daí, quando a tensão subir de novo, né, ele vai começar a descarregar um pouquinho. Quando essa tensão aqui subir de novo, ele vai carregar novamente o C1, tá? Então, a tensão de saída é a soma das duas, tá? Então, em algum momento, quando os dois capacitores se carregarem, tá? Então, se eu riscar aqui, ó, a tensão de saída ela é uma carga assim, daí ela demora um pouquinho e depois dá mais uma carga assim. E daí depois ele vai ficar com 200 volts de pico. Tá? Okay? Então esse circuito aqui não tem aquele processo de ficar fazendo a média de um capacitor com o outro. Então ele é dois retificadores de meia onda misturados. Né? Então aqui nós vamos ter
primeiro um retificador de meia onda com um capacitor aqui, ó, vai carregar por aqui, e no outro ciclo ele carrega o outro capacitor. Tá? Então são dois retificadores de meia onda meio que intercalados. Tá? Então, nessa etapa aqui, esse capacitor aqui, esse diodo está em condução, e daí esse diodo aqui está aberto. Tá? E daí depois, o que vai acontecer? Esse capacitor vai se carregar com 100 volts, a hora que a tensão da rede começar a diminuir, daí nós vamos ter um ciclo igual a esse outro ciclo de cima. Tá? Nós vamos pegar e ter um ciclo onde daí os dois diodos aqui vão estar abertos. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter esse capacitor aqui carregado com 100, ou diminuindo um pouquinho de 100, e esse aqui com 100 também. Tá? Então, essa tensão de entrada em módulo é sempre menor do que esses 100 volts. Então, nenhum diodo aqui vai entrar em condução. Tá? Então, quando é que algum diodo vai entrar em condução de novo? Quando essa tensão aqui, ó, ficar menor em módulo do que a tensão da entrada. Então, ela vai caindo, digamos, 95, 90, e daí depois vai tiver uma tensão positiva maior do que esses 90. Daí ele entra em condução de novo e carrega de volta para o 100. Tá? Então, essa é a ideia desse tipo de retificador. Daí tem que ver os ângulos aqui bem certinho, né? Aqui aqui é 90, né? Aqui é 180. Aqui é 360. Aqui é 270 graus. Tá? Então, de 0 a 90 é essa primeira etapa. Daí, depois de 90 até 180 é essa etapa aqui. Daí, depois essa etapa aqui é de 180 graus, tá? Até 270, ok? E essa última etapa aqui, ó, etapa onde todos os diodos vão estar abertos de novo, tá? Que vai ser de 270 até 360. Tá? Ou até pode estender um pouquinho mais, dependendo do nível de tensão. Tá? Então, esse cara aqui é mais simples do que aquele anterior, porque ele é só um retificador de meia onda. Tá? Bem mais simples de fazer funcionar. Tá? Então, eu peço que vocês simulem esse cara aqui, se vocês tiverem tempo. Simulem esse retificador, esse dobrador aqui. E tem também no último slide da aula, pessoal, tem esse outro retificador aqui, ó, esse outro dobrador de tensão, tá? Que ele é um dobrador de tensão, que esse aqui sim é o utilizado nos circuitos com dupla alimentação, tá? Que tem os circuitos bivolts. Aqui tem até o site que eu tirei o circuito. Então, quando vocês têm essa chave aqui, ó, chave SW, switch, né? Fechada, ele vai ter uma determinada tensão na saída e quando estiver aberto vai ter outra tensão na saída. Então ele liga e desliga o dobrador de tensão. Tá? Então tem essa possibilidade. Bem interessante esse circuito aí. Tá? Esse circuito aqui, ó, é muito utilizado. Tá? Então se vocês vão olhar lá nos circuitos que são bivolts, ele tem uma chavezinha seletora para 110 e 220. Alguns deles utilizam este circuito aqui. Tá? Utilizam esse circuito aí. Ok? Beleza? Então, 9h30, acho que fechou o nosso tempo aí. Vamos ficar por aí hoje, tá? Genial esse último aí. É bem interessante o circuito, tá? Vai estar no PDF da aula ali, vocês podem simular ele, que é bem interessante. Agora não deu tempo, talvez na próxima aula a gente retome isso aí, tá? Beleza, senhores? Então vamos ficar por aí hoje, tá? 9h30, vocês têm aula depois aí. Boa aula para vocês e conversamos mais na próxima aula, tá? Valeu, abraço para vocês. Tchau, tchau. Até terça que vem. Tchau, tchau.